Nós estamos assistindo hoje é algo que preocupa a todos os brasileiros, já que inicialmente eram apenas ameaças e a partir de agora tornou uma realidade. Ou seja, há exatamente um ano atrás, o ex-presidente Lula, no seu gesto de empáfia, de arrogância, de dono do Estado, modelo Maduro, ele se dirige num evento no Rio de Janeiro ao STED e lhe diz: se eles brincarem, nós recorreremos aqui ao exército do STED. Quer dizer, o Lula constituiu um exército próprio, aquele que são exatamente os coletivos venezuelanos que atingem, ameaçam as pessoas, tentam intimidar todas as pessoas. Bem, o tempo caminhou, senhor presidente, e nesse um ano, o processo de investigação da Operação Lava Jato conseguiu avançar e mostrar para o país todo que aquilo que foi dito aqui, que o presidente Lula tem um coração benevolente e que está preocupado com as pessoas mais humildes, isso só seria reconhecido nacionalmente e mundialmente se ele não tivesse se apoderado de concessões, benefícios e repasses financeiros para ele engrossar o seu patrimônio pessoal. O que realmente derruba, cai por terra toda a argumentação dos parlamentares do PT, é quando eles querem vitimizar o Lula, colocar o Lula como um coitadinho que foi agredido por uma decisão de ser levado para ser ouvido pela Polícia Federal. Olha, senhor presidente, não existe nada disso. Nós vimos que o ex-presidente Lula se negou a ir quando foi intimado. O deputado Paulo Teixeira entrou com uma ação para que fosse cancelado e interditado a audiência que ele seria ouvido. Ele entrou, por intermédio do seu advogado, no Supremo Tribunal Federal. Ele criou todas as dificuldades para não prestar contas daquilo que realmente desmascara essa tese que o presidente Lula é um homem solidário, ético e que tudo o que fez para o bem do Brasil. Não é a realidade. Não vamos retirar aqui méritos que foi de uma continuidade de um governo que também tinha uma visão social. Nenhum cidadão de mente sã deixa de estender os olhos, também as ações, para as pessoas mais carentes e humildes. O senhor presidente Lula não tem esse monopólio, tá certo, de querer dizer de representante dos pobres e humildes. Não tem isso. Cada um aqui nesse plenário já contribuiu de sua maneira, cada um já fez a sua parte, sem precisar de máquina de governo. A tese de que a pessoa faz cortesia com aquilo que é contribuição de todos é muito fácil. Qual é a contribuição de ordem pessoal? Falo pela minha categoria médica, de médicos. Quantos não fazem exatamente esse gesto de solidariedade? Quantos milhares de pessoas nós já salvamos e não cobramos? E por isso temos que chegar aqui e ficar cada vez mais levantando a nossa autoestima e nos colocando como as pessoas mais importantes do mundo? Não, senhor presidente. Isso é obrigação nossa. É obrigação do governante, que está ali para tratar o dinheiro público com seriedade, para não fazer política partidária, para poder buscar a união de todos os brasileiros. Não é fomentando a discórdia, não é essa tese de pobres contra ricos, de uns contra outros. Isso nunca construiu a nação. Qual é o estadista que é reconhecido no mundo por ter criado essa política de enfrentamento de classe?
Onde já se viu isso? Onde é que está na história esse governante que fomenta cada vez mais por não ter argumentos para refutar as denúncias que a Operação Lava Jato apresenta contra o aumento do patrimônio do presidente Lula? Interessante, senhor presidente. Vamos comparar a evolução dele. Foi um sindicalista, aposentado, foi deputado federal, candidato a presidente da República por 5 vezes, e de repente tem um triplex, de repente tem um sítio em Atibaia, e de repente tem um patrimônio que nós só saberemos o resultado depois da Receita Federal. Milhões e milhões de reais, que tem isenção fiscal, que dribla a Receita, e que depois todos aqui do seu partido vêm dizer que o gesto é condenável. Condenável por quê? De que maneira temos a condição de poder, principalmente o poder judiciário, o crescimento patrimonial sem explicação? Ou aqueles que não querem assumir, mas na verdade foi todo repassado e a sociedade brasileira toda sabe que o patrimônio do triplex, como também do sítio, são de propriedade do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Senhor presidente, é momento de entendermos que, com esta operação comandada pelo juiz federal Sérgio Moro, essa hipótese de querer dar uma de Vestal e, no entanto, se usufruir da máquina do governo, nunca se viu alguém se usufruir tanto quanto o ex-presidente Lula e a estrutura do PT. Assaltaram, saquearam, destruíram a estrutura estatal do país. Esta é a verdade. Veja a que ponto levaram a nossa Petrobras. Senhor presidente, é um crime lesa pátria. A que ponto levaram o nosso BNDES? O presidente Lula ia fazer conferência, ele era ouvido por quem? Por quem interessava, porque ele tinha a chave do cofre do BNDES. Ora, ele passou a ser a figura mais importante do governo. Ele era ouvido mundialmente pelos seus méritos ou porque ele tinha o poder de aprovar projetos e deliberar quem deveria receber o dinheiro? Então vamos ser bem claros aqui e não vamos tergiversar dessa discussão que ela é fundamental, onde agora os parlamentares do PT querem criar a tese do coitadismo, da vitimização do senhor presidente Lula. Onde é que está esse lado democrático dele quando ele ameaça a população brasileira com o MST? Mas era ameaça, presidente? Vossa Excelência assistiu aqui, do plenário, um colega nosso relatando que no Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, na cidade de Rondonópolis, eles decidiram por bem destruir uma empresa porque não concordam com aquilo que a empresa produz. Senhor presidente, ele produz no Brasil por acaso porque ele quer ou porque teve autorização da Anvisa? Porque cumpriu todas as exigências que a legislação brasileira impõe? Como é que um cidadão pode chegar e se autodenominar como sendo ele que deve implantar a lei de acordo com a sua vontade? O MST está acima de tudo isso? Mas é o exército do Lula? E como exército de Lula, ele está imune? Senhor presidente, o que nós ouvimos do presidente Lula agora foi exatamente sair do depoimento da Polícia Federal, ir para a sede do PT e conclamar todos para o enfrentamento, para a luta de classe. É o que nós estamos ouvindo aqui. É o ofício que eu encaminhei ao ministro da Justiça para que tome providências. Por que quando os líderes dos caminhoneiros que foram induzidos a comprar caminhão e que depois o governo não deu a menor condição para que eles sobrevivessem,
porque a crise se instalou no país, a inflação, o desemprego, a falta de produção, o comércio fechando, e eles desesperados sem poder quitar os seus carnês. Qual é a única condição que tem do caminhoneiro? É parar. E aí, a presidente Dilma imediatamente manda prender todos os chefes, ou todos os líderes do movimento dos caminhoneiros. Presidente, Rondonópolis é invadida hoje, uma empresa. O meu estado de Goiás, a capital Goiânia, hoje sofre a invasão do MST na Secretaria da Fazenda do estado de Goiás. Entraram também, ameaçaram, ao mesmo tempo quebraram a portaria, picharam, mas não se contentaram, não só com o prédio público, mas foram também para a organização Jaime Câmara, uma afiliada da TV Globo. Senhor presidente, essa empresa, ela nasceu em Goiás de um jornalista, Jaime Câmara, jornalista, iniciou sua vida com muito trabalho, migrante para o nosso estado, recepcionado com todo o carinho, como merece todo cidadão que chega naquele estado, e construiu, graças ao seu trabalho e à sua inteligência, uma organização que tem repetidora de televisão da TV Globo, rádios e tem também jornais. Porque hoje o MST não concorda e resolve agredir a TV Globo, veja bem, senhor presidente, eles se acham no direito de identificar os seus adversários e, neste momento, eles estão imunes a tudo e sob ordem do ex-presidente Lula. Então, para cumprir a ordem do Lula, o exército do Lula, o exército comandado pelo Stedley, invade hoje a Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás e entra na organização Jaime Câmara. Destrói a organização, picha a portaria toda. Não terá golpe, não aceitamos golpe, fora Globo. Vejam bem, que golpe, se nós estamos exatamente dentro de normas constitucionais. Golpe, quem deu foi exatamente o governo do PT com Lula e com Dilma. Eles é que golpearam o Brasil, assaltaram, se beneficiaram de induzir a população à mentira que eles lá todo dia proclamavam que não tinha risco de inflação, o aumento do emprego, que o cidadão poderia ficar tranquilo. Exatamente essa mentira é que levou o país para o caos. Mas eu volto, senhor presidente, a dizer que nós não podemos ficar subjugados a esta arrogância do MST. Nós não podemos ficar subjugados a essa prepotência da CUT, que se acha no direito do seu presidente, na frente da presidente da República, no Palácio do Planalto, dizer que se algum movimento fosse feito para tirá-la, eles pegariam em armas. Se a presidente tivesse cumprido a prerrogativa do mandato de presidente da República, ele teria que sair de lá, o presidente da CUT, algemado. Algemado. Porque é inadmissível que um cidadão dirija ao país, ao lado do presidente da República, dizendo que vai pegar em armas para defender a presidente, caso amanhã o Congresso avance numa discussão de impeachment. Olha, senhor presidente, é muito grave. O Brasil, como é índole do brasileiro, vai às vezes fazendo vista grossa para tudo. Mas nós chegamos num momento, ou o Congresso Nacional, ou as lideranças políticas assumem uma posição de botar um freio de arrumação nesses sindicatos, nesses movimentos, financiados fortemente pelo governo federal, com repasse de verba federal, para poderem ficar aí, à disposição do ex-presidente Lula, ameaçando a todos e até quem quer ir numa movimentação no dia 13 de março. É inadmissível. O nosso estado de Goiás não vai se curvar
a essas pessoas que acham que podem intimidar nós goianos. Estão enganados, presidente. Se nós tivéssemos hoje um comando mais forte à frente do governo de Goiás, esses homens estariam todos presos. Presos. Não se aceita delinquente, criminoso, tentar implantar um clima de terrorismo em nosso país. O que estão fazendo é isto hoje, com a aquiescência da presidente da República. Porque no momento em que a presidente da República vai visitar o ex-presidente Lula, que está sendo investigado pela Lava Jato e que instiga as pessoas contra as decisões judiciais, não se comportando como estadista, e ao mesmo tempo a presidente chega lá, às custas do bolso do contribuinte brasileiro, e cumprimenta todos aqueles que lá estão cercando o prédio do Lula e aplaudindo e conclamando o enfrentamento nas ruas, ela está dizendo o quê? Podem ir, podem praticar o crime, que nós vamos ficar de olhos vendados. Vedados, senhor presidente. Olha, que ponto nós chegamos? Que ponto nós chegamos? Esse é um desgoverno. Atingir a Secretaria da Fazenda do meu estado, destruir um órgão de imprensa. Onde está a Força Nacional? Agora, como o movimento dos caminhoneiros não era simpático ao Palácio do Planalto, eles podem ser presos? Ou seja, o desgoverno está instalado. E, como tal, eu quero finalizar dizendo que a presidente Dilma, como ex-presidente Lula, devem satisfação ao Brasil. Porque o que nós estamos vendo agora, assistindo neste momento, é que aquilo que era uma ameaça há um ano atrás se tornou realidade. Ou seja, ele realmente soltou todas estas pessoas que só têm um compromisso que é fomentar a baderna, desrespeitar as leis vigentes, sabedores que terão aí a vista grossa por parte do governo. Nós não admitiremos isso, senhor presidente. É fundamental que tenhamos uma atitude dura e que exijamos, neste momento, um pronunciamento também do ministro da Justiça. Se é que teremos ministro da Justiça, depois do julgamento amanhã, sobre a posse do procurador em cargos públicos. Mas é fundamental que a sociedade brasileira tenha, no mínimo, a tranquilidade e nós não deixemos que o Brasil caminhe para aquilo que nós não queremos e não admitiremos, que é exatamente o bolivarianismo e aquele processo que nós, senadores, fomos vítimas ao tentarmos visitar os presos políticos na Venezuela. Este governo está enganado. Ele não pode, na farsa da democracia, usar métodos de terrorismo, de agressão à legislação e pousar de democrata. Não tem nenhum respeito à oposição e não tem menor respeito a quem contrapõe a vontade deles. Isto é ditadura, senhor presidente, e o PT não vai implantá-la em nosso país. Esta é a mensagem que todo democrata e todo cidadão que construiu a democracia não será dilapidada por esses cidadãos que só têm compromisso com a baderna para manter seus repasses, o bolso cheio, as condições beneficiadas com dinheiro suado da população brasileira, ou seja, alimentados pelo caixa 2 do governo federal. Muito obrigado, presidente.